Olá pessoal, um abraço para todos vocês. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal do Jesus Rede Vivo, nossa sessão 100% Chico Xavier. Na semana passada, nós fizemos com vocês aí um top 3 dos romances de Emmanuel, né? E vamos continuar nessa iniciativa, só que hoje a gente vai fazer com as obras de André Luiz, né? Afinal, para nós, quais são os momentos mais emocionantes que a gente teve a oportunidade de ler nas obras de André Luiz, psicografadas pelo nosso Chico, né? Então é com o desejo de incentivar os nossos amigos à leitura que nós vamos fazer o nosso top 3 obras de André Luiz. Logo depois aí, a nossa vinheta, que eu vou pedir para o nosso Ney rodar. Pode rodar aí, mano, Ney. Pois é, gente. O nosso top 3, graças a Deus, o pessoal gostou e fez algumas observações. A gente fica muito agradecido a vocês, né? Pelo incentivo, pelo apoio ao nosso esforço aí junto ao canal do Jesus Rede Vivo, né? Sempre com a ideia de incentivar os nossos amigos a lerem, a conhecerem as obras do Chico, que são para nós verdadeiros tesouros aí da espiritualidade em nosso favor, né? Então hoje nós até fizemos aqui um fundinho, né? Tentei imitar um pouco o Ney, embora a minha TV esteja invertida, mas sempre com o desejo de fazer aí uma promoção no nosso canal. Não sei se vai dar certo depois lá na edição do Ney, espero que dê, mas curtam e compartilhem lá a nossa página, que vai estar nos ajudando a continuarmos o nosso trabalho de divulgação. Gente, nas obras de André Luiz, nós temos aí uma série que é conhecida como uma coleção do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual, melhor dizendo, né? Que se inicia em nosso lar e termina no livro E a Vida Continua, né? São inúmeras passagens muito lindas, muito edificantes, muito instrutivas e que trazem para nós a cada leitura uma série de informações que muitas vezes a gente não tinha observado num primeiro momento. Então, cada vez que a gente relê André Luiz, a gente percebe que existe muito conteúdo, né, a ser como se fosse um suco muito concentrado, né, que você pode aos poucos ir observando e descortinando. A gente vai ficando cada vez mais surpreso de como ele nos trouxe informações muito valiosas. A gente sempre tem dito isso, sempre que podemos, temos falado isso para vocês. Hoje nós trouxemos o nosso top 3, os 3 momentos mais emocionantes. Deixar bem claro que são os momentos para mim, Marcelo, que me emocionaram mais nas obras do André Luiz e que nós vamos compartilhar com vocês. Caso vocês queiram observar aí algum outro momento marcante na vida de todos, durante uma leitura das obras de André Luiz, vocês, por favor, comentem conosco, que nós vamos ficar muito felizes com vocês participando, tá bem? Então hoje nós vamos falar dos nossos 3. O meu número 3, number 3 aí, como dizem os alunos de curso de inglês, porque nem isso eu sou, é da obra Nosso Lar. Nosso Lar, gente, que é o best-seller espírita, é a primeira obra do espírito André Luiz, que deu origem a um filme bastante aclamado aí por toda a comunidade espiritualista e demais companheiros que puderam assistir. E para nós, quando narra-se a trajetória, a história do André Luiz, né, para nós é importante porque é alguém como a gente, né? Gente como a gente, como se diz, que vive uma experiência de despertar num mundo que ele não conhecia, que ele não esperava conhecer, né? E que de repente se descortina para os seus olhos surpresos, né? As surpresas quando ele chega lá na coluna de Nosso Lar. Então, quem já leu, quem já viu o filme, sabe mais ou menos a história, mas nós vamos marcar o nosso momento marcante do livro, emocionante quando li, que eu pretendo compartilhar com vocês, é logo quando André Luiz, depois de viver todas as experiências do início na sua vida espiritual, ele volta para o seu lar terrestre, né? Lá encontra a esposa Zélia, já com um outro companheiro, precisa fazer um grande esforço para superar a separação e para superar também a nova condição familiar daqueles a quem ele amava, mas ele consegue, não é? E quem já leu sabe mais ou menos o desfecho.
Então nós vamos fazer a leitura para vocês do livro Nosso Lar, do último capítulo do livro Nosso Lar, quando André Luiz já havia, vamos dizer, vencido a si próprio e se preparava para o retorno à esfera espiritual, à colônia espiritual que o acolhera. Vamos lá? Então vamos lá. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto. Ernesto era o novo companheiro da sua esposa, né? Cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio, ministro de Nosso Lar, visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim de semana, chegara ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmeras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. Aí ele volta para a colônia, não é? À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de Nosso Lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmeras de retificação ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de Nosso Lar. Não é lindo, gente? Depois de tanto esforço, ele volta para a sua casa, não é? E ali ele definitivamente é declarado cidadão de Nosso Lar. Que alegria iluminou o coração do nosso André Luiz neste momento, hein? Por ter vencido a si mesmo. E como diz a nossa Isabel, como está anotado no Evangelho, o trabalhador é digno do seu salário. Uma linda passagem. Número 3, hein? Vamos para o número 2. O número 2, gente, que eu selecionei é assim. Para mim, na verdade, eu fiquei em dúvida que para mim é quase um número 1. Porque o livro Ação e Reação, já sempre que eu posso eu comento com os nossos amigos, ele tem uma significação muito grande na minha vida como espírita. Porque eu assisti, já falei isso muitas vezes, vou repetir, eu assisti na TV, naqueles casos verdade, da época lá do Vanucci, uma representação de um dos capítulos do livro Ação e Reação que foi muito marcante para mim, realmente marcou a minha mente de uma forma que me fez procurar a casa espírita, no que eu fui, assim, como que disse o nosso ministro aí, né? A gente é o pupilo, não, vamos dizer assim, um companheiro que recebeu a ajuda muito grande aí do nosso Beto, que me levou lá para o Jesus Redivivo e para eu poder iniciar as minhas atividades no Espiritismo. Mas por conta dessa imagem que ficou na minha mente, que é a história do nosso Adelino Correia, né? Que André Luiz narra lá no livro Ação e Reação, no capítulo que trata do débito aliviado, não é? Então, é uma história muito comovente, porque vocês devem recordar, o Adelino vivia uma situação muito complexa, o seu ambiente reencarnatório era muito complexo, mas André Luiz vai nos esclarecer, através das orientações de Silas e de Druso, que são os mentores lá do livro Ação e Reação, que aquele contexto se devia a uma atitude do nosso Adelino, que em passada existência havia assassinado ao próprio pai. O nome do pai dele, assim como o nome do mesmo Adelino, era Martim Gaspar. Martim Gaspar pai, Martim Gaspar filho.
E é uma história, gente, repleta de significação, com lances que nós vemos como a lei age decididamente em cada detalhe da nossa vida. Cada circunstância da reencarnação do Adelino, da presente reencarnação, estava linkada, como se diz hoje, para usar um termo moderno, às situações que ele próprio se criou na existência passada. É impressionante como cada ato na vida anterior tem reflexo na vida atual. Cada situação que ele criou vai acabar desembocando nesta vida que ele está vivendo, nessa experiência, melhor dizendo, que ele está vivenciando agora, né? Então, com a sua renúncia, com o tempo, ele vai se ajustando e os espíritos vão dando condições para que ele vá reparando essas dívidas que ele havia adquirido. Então, por isso o capítulo se chama Débito Aliviado, por conta da atitude do Adelino. E no final do capítulo, ou no final da narrativa, melhor dizendo, quando os espíritos explicam para o André Luiz como foi a circunstância da vida anterior, eles perguntam, e o Martim Gaspar pai, não é? A maior vítima da história toda, que havia sido assassinado pelo próprio filho. Vocês imaginem que Adelino Corrêa, nesta vida anterior, ele havia matado o pai para ficar com a madrasta, que era muito mais jovem que o seu pai, e com a qual ele viveu uma história de paixão, né? Então o André Luiz pergunta, e Martim Gaspar, não é? Aonde está? Martim Gaspar, que era um fazendeiro que buscava muitas vezes criar problemas lá na senzala, na época da escravidão, não é? Que ele violentava as escravas, causava situações muito complexas naquela existência que estava vivenciando, mas mesmo assim acabou assassinado, acabou morto pelo próprio filho. Então André Luiz se comove e pergunta, cadê Martim Gaspar? Onde esse homem que foi talvez a maior vítima da história toda, não é? Então nós vamos ler para vocês, nós temos aqui separado só o trecho, porque o André Luiz vai narrar o desfecho desta história realmente comovente. Eles chegam a Adelino Corrêa, está dormindo, não é? E dizem, chegou o grande dia, você agora vai, enfim, chegou o dia que tanto você esperava, né? Adelino está desdobrado do corpo e sente uma emoção profunda quando vê os mentores junto a ele, informando que chegara a hora da sua grande oportunidade. Então nós vamos narrar agora com a palavra de nosso André Luiz. Quando a voz do mentor emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressado domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Findos alguns minutos de expectação que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro confuso de uma criança tenra. Enlaçado por druso espírito, o dono da casa, Adelino, ausentou-se do leito, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, espíritos, pobre recém-nascido vagia aflitivamente. Tomado de surpresa, Adelino Corrêa ajoelhou-se enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança, Druso estava envolvendo e falou de espírito a espírito, Adelino, eis o pai ofendido, que enjeitado pelo coração materno que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Corrêa não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental como um apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após aconchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando jubiloso, meu filho, meu filho.
Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo à mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração excelso ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar, que nos habituaram ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Pois bem, gente, esta passagem é também muito linda, do livro Ação e Reação, e nós queremos deixá-la para reflexão. Como nós dissemos, é muito significativa para nós, mas não tem como superar o número 1, que é do livro Libertação, não é? Que é o encontro de Matilde e de Gregório. Esta passagem é das mais lindas da obra do Chico, talvez se equipara ao top número 1 dos romances de Emmanuel, quando Saulo encontra Jesus, o encontro de Matilde e de Gregório, da luz com as trevas, expressa no livro Libertação, é um dos momentos memoráveis e mais marcantes da obra do nosso Chico. O livro Libertação, que os nossos amigos devem saber, que trata da intercessão de Matilde, ela que era um espírito evoluído, é um espírito evoluído, em favor do seu filho Gregório, praticamente um sacerdote das sombras, né? E que vivia distanciado do seu amor há séculos, né? Então, quando Matilde pede a Gúbio, e a Gúbio, junto de André Luiz, faz toda uma atividade em favor daquele grupo de espíritos sofredores, chega um momento, um daqueles chamados campos de saída, fronteiras entre as diversas esferas do mundo espiritual, que Matilde pede uma vez mais a Gúbio que se concentre, porque ela pretendia se apresentar a Gregório para convocá-lo definitivamente ao serviço do bem. E é desta forma, no capítulo 20, chamado Reencontro, que André Luiz vai narrar o episódio do encontro de Matilde e Gregório. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que nosso orientador Gúbio lhe fornecia. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, ergueu-se Matilde a nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima, a túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, traziam a lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média. Em repentina aparição, adiantava-se digna e calma na direção do sombrio perseguidor. Todavia Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: "Às armas! Às armas!" Matilde estacou, serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: "Eu não tenho outra espada, senão a do amor com que eu sempre te amei." E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas,
e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços que agora se abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina e de joelhos se prosternou, bradando: Mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou e exclamou: Meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais do que nunca. Verificava-se ali naquele abraço espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Então, gente, dessa forma nós encerramos o nosso top 3, são 20 minutos, com as obras de André Luiz, agradecendo a todos vocês, pedindo desculpas aí por qualquer deslize nosso, na fala, na leitura, né? Mas tudo feito com muita sinceridade, com muito carinho para vocês. Uma pessoa que assiste nossos vídeos e que se entusiasma para ler uma dessas histórias, para nós, o serviço de Jesus já está pronto. Curtam então a página do Jesus Redivivo, compartilhem aquilo que vocês gostarem, comentem aí embaixo o que acharam, viu? Que nós realmente ficamos muito felizes em estar junto com vocês nesse nosso trabalho em favor da nossa casa, né? Que nós realmente somos muito gratos por tudo que ela faz por nós. Fiquem com Deus, até a próxima vez, né? Que nós possamos estar juntos no nosso 100% Chico Xavier. Deus abençoe a todos e até a próxima.